perceber. Se antes eu estava tônus falando muscular? sobre... Desculpa, Thali, fala de novo, por favor. O tônus muscular? Tônus, boa. Se antes, só de bater o olho, eu conseguia perceber algumas coisas, agora, o que tocando eu consigo perceber? A alteração da musculatura é uma delas. Mais alguma coisa? O que vocês conseguem imaginar? Expansibilidade, expansão. Expansibilidade, expansão torácica. Agora eu consigo ver o quanto um tórax está expandindo. Agora eu consigo perceber como ele está expandindo. Por exemplo, se ele está simétrico, se ele está assimétrico. Uma coisinha bem boba, eu consigo perceber a temperatura da pele. Se a pele estiver muito quente, pode ser que tenha alguma coisa do tipo uma inflamação. E se está doendo, no meu toque eu consigo causar dor. E aí eu consigo avaliar a dor. Então eu consigo avaliar a presença de lesões, pontos de dor, a sensibilidade da pele, se ela está diminuída, aumentada, a temperatura. Tem mais uma coisinha que é um pouquinho complexa, mas é legal, já vou apresentar para vocês. A gente vai ter uma aula sobre oncologia, tá? Não vai ser muito complexa, não, mas a gente precisa discutir câncer. E tem uma coisa que são os vasos linfáticos. Eles aumentam quando existe a presença, por exemplo, de uma atividade tumoral. Então, por exemplo, se eu tiver um câncer de mama, o meu sistema linfático aqui axilar, algumas células de câncer podem escorrer lá para o sistema linfático e parar nos meus linfonodos aqui da axila. Se eu tenho um câncer de pulmão, é aí que está o pulo do gato. As células do tórax, por exemplo, se eu tiver um câncer de mediastino, alguma coisa nesse sentido, eles também podem migrar para a axila, para debaixo do braço. Ou então, aqui para cima, na fossa supraclavicular. Resumindo, nesses linfonodos aqui, se eu tenho uma atividade de câncer, essa atividade pode ficar, tipo, você consegue perceber, assim. Parece que tem um cachinho de uva debaixo da pele, assim. É bem esquisito. Vocês já viram alguma coisa assim? Eu já vi, Luiz, é como se as glândulas tivessem demasiada mesmo, né? Uma por uma. Fica muito estranho de falar, gente. Mas você imagina um monte de bolinha dura aqui. E a Já mesma ideia. aconteceu, ô Pode professor, falar, mas Thales. é igual tipo íngua quando. É, Não. é isso. Ah, então isso eu já percebi, tipo íngua, né? Às Uma vezes íngua. pode dar tanto na parte, na virilha, embaixo do braço, no pescoço, A assim, diferença de perto uma da orelha. íngua para um câncer é que na íngua, normalmente é só um processo infeccioso. Ah, tá. Mas é um gânglio que está inflamadão. Ah, entendi. No Então agora eu câncer, entendo. é Eu sei como. um linfonodo que está cheio de massa de câncer. Então aqui em volta do pescoço a gente tem pra caramba. Aqui na fossa supraclavicular e embaixo da axila. E na virilha também a gente tem bastante. Então fica uns caroços assim, bem grandes. No caso da íngua, é uma só, duas, três, é uma regiãozinha ali. No caso de um câncer, é um nódulo bem diferente. Ele não se mexe, ele é mais firme, ele é mais duro. São vários normalmente. Isso é sinal de uma malignidade. Ou de um linfoma. Ou porque um linfoma também é um câncer, né? Mas deu para pegar a ideia? Tudo isso colocando a mão. E, bom, aonde que eu posso pôr a mão? Diquinha. A Stephanie falou que a gente coloca a mão também para avaliar a expansibilidade do tórax. É isso aí, tá certinho.
Só que a gente não pode comparar a minha expansão com a da Thalita. A gente não pode comparar a expansão da Ana com a da Luana. São pessoas diferentes. Cada um tem a sua própria expansão torácica. A sua idade, seu sexo, sua altura, seu tamanho. Tudo isso está interferindo. Então a gente sempre compara direito com esquerdo. Lógico, tem uma média padrão esperada. Mas a gente sempre compara do lado direito com o lado esquerdo, ou esquerdo com o direito. Tá bom? Então, Posso fazer uma pergunta? claro, manda ver. Vamos supor, vai, a Hum. pessoa tem 2 pulmões. Aí, caso ela tenha que retirar um, a expansibilidade de um para o outro vai ficar diferente, né? Claro. Vai ficar abolida do outro lado. É um tórax que vai expandir só um lado. É muito estranho, mas acontece. É difícil tirar um pulmão inteiro. O que normalmente acontece é uma segmentectomia, que é tirar um segmento do pulmão, ou uma lobectomia, que é tirar o lobo inteiro do pulmão. Isso já é bem avançado, bem pesado. Mas um pulmão inteiro é bem difícil de tirar. Quer dizer, é fácil de tirar, mas são casos bem complicados. Deu pra pegar? Tô preparando uns áudios legais para mostrar para vocês. Por isso a ideia do microfone. Quem trouxe fone, aliás, é melhor. Então eu sempre vou comparar o meu lado esquerdo com o meu lado direito. Eu sempre vou comparar ápice com médios com bases. Tudo bem? Eu coloquei aí nesse slide aí só uns pontinhos de referência, só para vocês saberem onde que existe, onde são esses pontos, tá bom? Melhor se você colocar a mão na região posterior, porque assim você consegue ter uma ideia melhor aqui da avaliação do ápice. Para a avaliação do lobo médio, melhor pela frente, porque assim você consegue ter uma noção do quanto está subindo e descendo. Do lobo inferior, tem algumas formas diferentes, mas também pela parte posterior acaba sendo uma das mais fiéis. Porque aqui você consegue ver essa costela fazendo assim. Mas sim, você vai avaliar frente com frente, pela frente, médio com médio, base com base, lateral com lateral, pela parte posterior a mesma coisa. Eu só mostrei os principais pontos, tá bom? Os melhores pontos para você avaliar o ápice com você pela parte de trás. Aproveita que você está atrás e já vê as bases. E o médio você vê pela frente. Vantagem de ter mão grande é que, olha só, minha mão está quase abraçando o tórax do paciente inteiro. E o que que vocês esperam sentir? Nesse momento a gente está avaliando, vamos lá, dor, rubor, calor, temperatura, pontos de tensão, lesões, só de colocar a mão. Mas tem mais uma coisinha que dá para sentir, só de colocar a mão. Coloca a mão agora em vocês, e se vocês falarem alguma coisa, vocês vão perceber que treme É, lá dentro. Batimento a cardíaco, vibração, né? a vibração. Batimento cardíaco. Aí, A no caso, dá pra vibração. sentir a vibração da respiração, né? Dá para sentir a vibração da respiração. Só que aí que vem um negócio legal. O esteto, ele faz exatamente isso. Ele sente a vibração da respiração. Só que com a mão, a gente não consegue sentir o ar entrando e saindo. A gente só vai conseguir sentir o ar entrando e saindo, fica uma dica, quando ele estiver ronco. Porque ele vai fazer. Ou Aí você quando eu consegue tivesse bilo sentir o também, vibrar. né? Ou quando tivesse bilo. Boa.
Você vai sentir parece que tem um apito, ou alguma coisa raspando lá dentro. Você sente na mão. Dá para sentir na mão. Dá para auscultar sem ter um esteto. Só que, lógico, a nossa mão não é tão fina quanto um esteto. Fina no sentido de conseguir perceber sons finos, entende? Mas dá para sentir principalmente a vibração. Então, se a pessoa estiver vibrando porque está com catarro, vai dar para ouvir muito bem. O sibilo não deixa de ser uma vibração do som. Então, dá para ouvir um sibilo também. Mas faz um teste agora, que vocês estão aí de boa sem fazer nada. Põe a mão no tórax e fala alguma coisa. Fala qualquer coisa que você vai sentir que vai vibrar. E qualquer lugar que você colocar a mão, porém, se você colocar a mão nessa região aí que eu tô na foto, na região média, você vai conseguir sentir vibrar muito mais. Qualquer frase, qualquer coisa. Só que tem algumas frases, algumas palavras que fazem tremer mais. As palavras que fazem tremer são as que fazem trrr, trrr. Faz trrr que você vai perceber. Agora é difícil falar para o paciente, fala trrr. Então a gente pode pedir para o paciente falar 33. Ou carro, carroça. Ou só falar treme, tremer. Professor, E isso é aí? para ajudar a deslocar o catarro? Oi, desculpa. Isso é para ajudar a deslocar o catarro? Não. Para você sentir o catarro. Esse é para você sentir o pulmão do paciente tremer na sua mão. Então, quando você coloca a mão ali, e se você fala, treme, treme. E dica, a gente sempre vai avaliar um lado de cada vez. Mão direita ou esquerda, dominante sua, no ápice, 33, 33, 33. E vai repetindo. E o que você espera ouvir? Você espera ouvir um barulho, você espera sentir tremer. Não demais, mas também não de menos. Por quê? Antes de falar essa parte aí, deixa eu só falar uma coisinha de novo rápida. Sempre compara direito com esquerdo. Sempre vá por trás e pela frente. Não esquecendo da região axilar. 33. Não dá para comparar uma parte do lado esquerdo, que é a parte do coração. Porque essa parte aqui, ela vai tremer diferente. E o que a gente espera ouvir? A gente espera, aliás, sentir. Você espera sentir o trrr, trrr. Por isso que é legal vocês colocarem em vocês ou pedir para algum paciente um dia fazer. Porque você vai saber mais ou menos o normal. Se tiver, o esperado é você sentir tremer. Trrr, como se estivesse vibrando embaixo da sua mão. Isso significa que o som da minha corda vocal está tremendo e está tremendo todo o meu pulmão e eu estou conseguindo sentir. E eu estou conseguindo sentir porque o tecido do pulmão, ele não é vazio, do tipo, se eu tremer, deixa eu imaginar, um celular numa caixa de sapato e colocar minha mão do outro lado, meio longe, eu não vou conseguir sentir. Mas se eu colocar embaixo, na caixa, eu consigo sentir. Então, não existe um espaço vazio, mas também não é uma coisa tão diretamente. Minha corda vocal tá aqui em cima. Uma coisa é eu colocar a mão aqui e eu sinto ela tremer demais. Outra coisa é eu sentir ela tremer aqui embaixo. Eu tenho que sentir, só que se eu tô sentindo demais, significa que tá tudo cheio de líquido, por exemplo. Significa, por exemplo, que eu tô com uma SARA. Significa que eu tô com edema agudo de pulmão. Significa que algo aconteceu e meu pulmão tá todo compacto. Porque se ele tá cheio de líquido, significa que não tem ar para ele passar, para ele tremer. Então quer dizer, a corda vocal treme
já cai num ambiente bem compacto e sólido, e eu consigo sentir do outro lado. É a mesma coisa que eu colocar a mão numa mesa, e lá do outro lado da mesa tem um celular vibrando. Dá pra sentir, porque a mesa é compacta. Deu pra entender essa analogia? Se uma Como coisa se tá... fosse um eco ao contrário, né? Tá É, sentindo. isso. Você sente o eco no que é compacto, porque a vibração passa no ambiente ali. Eu consigo sentir meu celular tremendo na mesa, mas eu não consigo, por exemplo, sentir meu celular vibrar se ele estiver na minha outra mão. Na minha mão esquerda, eu não vou conseguir sentir o celular vibrar na minha mão direita, porque eu tenho um espaço vazio. E se tiver vazio, significa que não tem pulmão. Se não tem pulmão, significa normalmente que é uma doença da pleura. Vamos colocar na prática. Se eu tiver um pneumotórax do meu lado esquerdo, aliás, direito. Se eu tiver um pneumotórax do meu lado direito e eu colocar a mão aqui do lado esquerdo e falar para o paciente falar 33, eu vou ouvir 33 tremendo aqui. Se eu colocar desse lado, eu não vou sentir, porque o pulmão está todo compacto aqui dentro. Aqui só existe ar, não existe pulmão. E na hora que eu colocar a mão aqui, nada, não vou sentir nada. Agora vamos supor que eu tenha um edema agudo de pulmão causado por uma insuficiência cardíaca. Resumindo, meu coração não está mandando o líquido para fora e o líquido está ficando preso dentro do pulmão. Tem muito líquido, muito. Só que vamos supor que dessa vez o líquido está mais para o lado esquerdo ou direito. Não tem motivo para isso. Vamos colocar do nosso lado direito de novo. Aqui está cheio de água, cheio. Aqui não. Na hora que eu falar 33, aqui eu vou sentir normal. Aqui, a vibração vai atingir direto esse monte de líquido e vai vibrar muito na minha mão. Então eu vou sentir o 33, bem alto. Eu não uso muito o frêmito. É o nome disso, tá? Frêmito. Eu não uso muito a fremitação, eu não uso muito porque tem formas mais inteligentes, ao meu ver, de sentir isso. E tem, poxa, você tem um esteto, você tem radiografia, você tem outros recursos. Ao meu ver, é muito melhor do que ficar falando pro paciente. Fala 33, fala trembão, fala, sei lá, qualquer coisa. É meio ruim. E outra, você precisa que o paciente entenda, você precisa que o paciente fale, você precisa que o paciente tenha saco, porque isso enche o saco. Oi, Eu Lorraine, acho que desculpa, te interrompi. não, é isso que eu estava pensando. Só se você não tiver o esteto na mão, for precisar fazer Pô, uma avaliação rapidão ali para ver se tem alguma alteração, né? Comparar um lado com o outro. Mas ter esteto deve ser dispensável, né? exatamente. Dá para você ouvir. Ah, eu acho que tem um pneumotórax porque eu tô ouvindo bem pouco aqui a ausculta do lado na base esquerda. Ah, fala pro paciente falar alguma coisa, vê se você consegue sentir. Ou às vezes você não precisa nem falar nada pro paciente. Na hora que você colocar a mão para fazer a palpação, você já vai sentir que não está expandindo. Você vai ver que sua mão não está levantando. Você vai ver que o ar não está fazendo ruído nenhum ali. E dá para sentir o ar entrar. Dá. Se você prestar bem atenção, principalmente nas bases, dá para sentir o ar entrar. E por que nas bases? Por que dá para sentir ou dá para ouvir melhor? Não é bem na base, mas no médio para baixo. Que é onde tem mais acúmulo de líquido, vai ficar mais pesado o som. Também tem mais sangue. É onde entra a traqueia. Espera aí que eu vou mostrar para vocês uma coisa. Não desiste. Repara nessa fotinha aqui, ó. Do lado, anatomia dos pulmões ali, ó. A traqueia, ela entra no lobo médio. E aí ela vai se ramificando, beleza. E embaixo, como a Lorraine falou, tem mais sangue, porque a gravidade puxa o sangue para baixo, simples assim. Então é mais fácil você sentir tremer aqui embaixo. Tem mais líquido, tem mais ar passando pelo médio.
A combinação perfeita para você conseguir sentir tremer. No ápice tem mais ar. Pensando numa situação normal, no pulmão saudável, que tá tudo bem. Para quem chegou agora, a gente ainda não começou a falar sobre a ausculta, tá? Bom dia, gente. A gente tá fazendo um esquenta. Falando sobre frêmito. Uau! Deu para entender? Quando ele vai estar aumentado numa doença de pulmão, do parênquima. Ele vai estar reduzido numa doença da pleura, porque a pleura vai afastar o pulmão da caixa torácica. Aí você não vai sentir tremer. Professor, a Oi. tosse, né, ela pode levar à fraqueza muscular? Deixa eu pensar. Não, porque teoricamente, quando você tosse, você está usando muita musculatura em repouso, sabe? Tipo diafragma. Você só está puxando o ar, aí você faz força para o ar sair. Mas ela não pode levar você à fraqueza, pode cansar. Tem hora que cansa ficar tossindo pra caramba. Mas, então, professor, e aquelas pessoas que têm, vamos supor, doença crônica, que fica tossindo direto, não afeta, tipo, a musculatura, não enfraquece, não fica com fadiga? Pensando numa pessoa que tem uma doença crônica, eu vou te dar uma ideia agora que vai dar um nó na sua cabeça. Mas é a mesma ideia de pensar que uma pessoa que pesa 200 quilos tem uma coxa mais forte do que a minha, que pesa 80. Ou de alguém que pesa 50. Sim, ela é mais forte, mas não é necessariamente mais funcional. É mais forte porque a carga com que essa musculatura que está o tempo inteiro tossindo, todo o tempo ele está fazendo exercício. Mas ela não é necessariamente mais funcional, porque se tivesse sendo funcional, uma tossida só resolveria. Entende? Por exemplo, paciente com DPOC. O pulmão dele é uma porcaria, uma bexiga murcha. Ele precisa fazer muita força para puxar o ar e para soltar o ar. Teoricamente, a musculatura de uma pessoa com DPOC é mais desenvolvida do que uma pessoa que não tem. Porque uma pessoa que não tem não faz força para puxar e para soltar. Mas uma pessoa que tem DPOC precisa fazer força o tempo inteiro para ventilar. É mais forte? É. Mas uma pessoa com DPOC é mais forte porque a pessoa não tem mecânica pulmonar. Então, na resposta, se você for medir a força da tosse ou força da ventilação, é igual a de uma pessoa, ou até menor, do que de uma pessoa saudável. Só que a musculatura em especial, ela é mais forte, sem dúvida. É a mesma coisa da coxa de uma pessoa muito gorda. Não tem como essa coxa ser igual à minha. A minha coxa está acostumada a trabalhar com 80 quilos. Uma pessoa mais obesa, que pesa 200, a coxa dela está acostumada a trabalhar com 200. Não é necessariamente melhor, só quer dizer que é mais forte. Deu para entender a analogia? Sim. É. Isso acontece demais, gente, com um monte de patologia. Ó, entendendo que eu consigo escutar com a minha mão, eu consigo sentir a vibração com a minha mão, às vezes tem alguns ruídos que vão ser muito baixinhos. Por exemplo, o ar entrando e saindo quando você está em repouso. E às vezes só a sua mão pode não ser suficiente para você ouvir. É estranho, né? Ouvir com a mão. E é mais ou menos isso que a gente está fazendo mesmo. Quando a sua mão não for suficiente para ouvir, você pode usar um aparelhinho para ajudar. Agora, para pensar que quando você tenta ouvir com a sua mão, involuntariamente você acaba fazendo uma conchinha com a sua mão. Porque aí o som vai vibrar melhor aqui. Inconscientemente, quando você coloca a mão, você tenta fazer uma conchinha para tentar sentir melhor. E é bem isso o que o esteto faz para a gente fazer uma boa ausculta pulmonar. Se você reparar no formato dele, é de uma conchinha. Uma conchinha, uma parte grande, que se junta numa só. Então, a gente vai usar o esteto agora como uma ferramenta para tentar ouvir ou sentir
Só que senti dessa vez literalmente com o ouvido, porque é melhor, é mais fácil, é mais fino. Eu consigo perceber sons mais finos. Vocês já tiveram aula com esteto na vida? Eu já. Já. Inclusive, na aula, eu contribuí para o pessoal saber como que é um sibilo. Eles Fez a fila. provocaram um broncoespasmo em você? É que a gente estava fazendo algumas técnicas para expansão pulmonar, enfim. Só que quando eram técnicas que podiam causar broncoespasmo, a professora falava, eu não fazia. Aí teve uma, eu não sei se foi a técnica ou se foi eu mesmo, enfim, que era de deslocar um pouquinho a traqueia aqui, né? E aí, isso. E aí a gente ficou tentando fazer, eu sei que me deu falta de ar, começou a me dar falta de ar e eu comecei a sentir que eu tava sibilando. Aí eu falei pra professora, eu falei, professora, eu acho que eu tô sibilando, né? Aí ela foi e achou onde que tava o sibilo, tinha sibilo na ins e na ex. Aí ela, gente, vem pra fila da ausculta, que vocês só vão conseguir escutar, saber mesmo o que é um sibilo, o que é um ronco, na Ou uma prática, né? parada Tipo, cardíaca, né? Porque na prática, tipo, não tem como eu passar pra vocês sem ter um paciente acontecendo, né? Aí o pessoal tudo fez a fila da ausculta, né? Aí ela deixou o esteto dela onde que tava, o sibilo. Aí ela colocou pra eu também auscultar, né? Depois colocou no meu ouvido. é Pra o poder mínimo que eu saber, mereço. pra poder saber como que era. Só que antes disso, ela perguntou pra mim, mas você tá com a sua bombinha? Falei, tô. Aí assim que acabou, ela vai usar a bombinha agora. Aí, Eu era preceptor de estágio no HGG, que pra quem não conhece, é um lugar que fica no meio do nada. Então, tipo, lá é frio pra caramba e é quente pra caramba também. E a minha asma ataca desse jeito. Então, quase toda a bateria que passava comigo, a gente conseguia auscultar a minha asma. E é legal vocês terem essa noção de aula de esteto, porque é uma ferramenta que poucas pessoas sabem usar e pouquíssimas sabem usar muito bem. E é uma coisa tão simples e tão boa, mas que requer muita prática. Sugestão para a vida: tentem praticar em qualquer paciente. Ah, mas eu sei que o paciente está saudável, então escuta o pulmão saudável. Porque quando você escutar um pulmão doente, você vai saber bem a diferença. Antes de seguir, me fala uma coisa. O que eu preciso para fazer uma ausculta pulmonar boa? Ter um ouvido bom. Ter um ouvido bom. Vamos nesse aí que eu gostei desse daí. Como que eu tenho um ouvido bom? Treinando, tá? Só. A não ser que você seja um pouquinho surdo, mas aí é outro problema. Mas ouvido bom. Você precisa conseguir ouvir bem. E esse daí a gente só ganha ouvindo muito. Mais alguma coisa? Tórax Isso também descoberto. conta muito. Espero que fale de O novo, por ambiente favor. limpo, Tórax o ambiente- descoberto. Tórax descoberto, ambiente seguro. o estetoscópio conta muito. Ajuda. E Eu eu pensei que alguém tenho poderia dois, falar faz isso. uma diferença, rapaz, dos dois que eu tenho em casa. Tem uma diferença boa de marca, mas eu vou te dizer uma coisa. O tórax ajuda muito mais. Mas o esteto não ajuda muito, sabia? Vamos discutir já já o esteto, tá? Então, eu preciso ter um tórax nu, eu preciso ter um ambiente silencioso, eu preciso que meu paciente, preferencialmente, esteja sentado. Ih, rapaz, eu coloquei ambiente silencioso 2 vezes, agora que eu fui perceber. Sim, eu preciso ter um ambiente silencioso, e ele é muito importante. Agora, ignorando a bolinha amarela ou a azul, eu preciso ter um tórax desnudo, um ambiente silencioso e eu preciso que meu paciente esteja sentado, ou verticalizado, ou em pé. Numa UTI, quais desses eu consigo fazer facilmente? acho que Tórax só o tórax desnudo. desnudo. Era E isso até aí, que eu ia falar. Falava, como que tem um silêncio na UTI? você manda todo mundo calar a boca. E os aparelhos tudo apitando, né? Fala, pessoal, silenciem tudo que eu vou ouvir. O aparelho tem Né? que ser muito bom.
Vamos falar uma coisinha para que vocês entendam o porquê. E o que tá faltando lá no amarelinho é o paciente colaborativo, que tá aí mastigadinho para vocês, tá? Só tá de uma forma chata. Um bom estetoscópio, ele tem algumas características, sim. A principal, que eu vou pedir para vocês não esquecerem nunca mais na vida, são as olivas. A oliva, essa parte aqui, ela tem que ser borrachinha, maleável. Porque se ela for maleável, na hora que você colocar no seu ouvido, ela vai se adaptar ao seu ouvido e o mais importante, ela vai vedar o som de fora. É o que eu faço com o meu fone de ouvido e com vocês, ó. É uma borrachinha e ele veda o barulho de fora. No final Professor, das contas, eu escuto mais o meu soluço do que o barulho que tá aqui do lado. Oi, pode. onde eu compro essas olivas aí? Porque a minha, ela é um plástico bem duro. Nossa, se machuca, viu? Pra caramba. Infelizmente, a resposta que eu tenho que te dar é que ela acompanha o kit estetoscópio. O meu é do prêmio. Eu ganhei esse. Aí, É nossa, uma borrachinha transparente, né? isso, ela machuca. Durinha. Eu Pra falei, caramba, eu gente, tenho ele também. Dói demais. então quer dizer que não tem como eu trocar. Não tem. Sugiro. Na verdade, o Premium, dá uma olhadinha no site, porque às vezes vende só a borrachinha, porque ela é fácil de soltar. Tá. Só que normalmente é o kit. É o kit Ah, completo. entendi. Vou procurar, obrigada. Procure então por borrachinhas moles, olivas moles, tá? Tá. Outra coisa, o esteto, ele tem uma curvinha para dentro. Então, ó, repara como ele é torto. Todos eles são. Se o seu é reto, 100% reto, você vai precisar dar uma entortadinha nele para um canto. Ele precisa ter essa curvinha. E essa curvinha é para dentro da sua cabeça, é para frente. Então você vai colocar o esteto assim. Deu para entender? Esse negocinho, essa curva, vem de trás para frente. Igual o fone de ouvido. Vem de trás para frente. Ele não vai encaixar direito se você colocar ele errado. Mas tem gente que se esforça e faz. Então, toma cuidado. Borrachinha, mole, ele é colocado de trás para frente. Aqui, tanto faz se é um caninho só ou dois. Melhor se for um. Tudo bem se for dois. Não faz muita diferença. Aqui, legal se for os dois conectados em um só. Quer dizer, um vai se dividir em dois. Mas tem alguns que são dois que vão um para cada ouvido e tá tudo bem também. Teoricamente, se você parar para pensar, é só para gastar material. Não faz muita diferença. De novo, é melhor que seja um só. E aí vamos falar dessa parte aqui. Essa parte aqui a gente pode conversar bastante. Ufa, tudo bem, gente, até aqui? O que faz um bom esteto não é a marca. O que faz um bom esteto não é a Littmann, não é a Spirit. O que faz um bom esteto é quem está trabalhando com ele. Porém, sim, tem umas porcaria aí que eu vou te contar. Vamos lá, pensando no diafragma, que é esse daqui, temos duas partes, uma menorzinha e uma maiorzinha. A menorzinha não serve para você ouvir bebê, ao contrário do que todos os professores às vezes ensinam. E a maiorzinha não é para adulto. A maior é para sons do tipo pulmão. É um som mais grave, aliás, mais agudo, perdão. A menorzinha é para sons mais graves, tipo um coração. A parte maior, você vai conseguir ouvir melhor os barulhos do tipo ou então, repara que ele é fino. Ele não é grosso. Quer um bagulho grosso? Tum, 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 tum. Oi. Mas eu posso ouvir tudo só na maior, não pode? Pode. Pode sim. Vai ficar um pouquinho mais forte. Você não vai ouvir com tantos detalhes.
Ah, entendi. Então, o que eu sugiro? Ausculta pulmonar, ausculta cardíaca. Eu não comprei esse aí, eu ia comprar, porque eu achei muito complicado. Essa parte. Ah, e outra coisa, aqui eu consigo virar para escolher, tá? Ah, Tipo, eu quero ouvir a ausculta pequena, aí eu viro. Eu quero escutar o outro grande, você vira. Você vai sentir um crack. E esse crack é o negocinho virando o ouvidinho aqui de dentro para onde você quer usar. Então, o maior você vai ouvir sons finos. Ah, um ronco é grosso. Repara que ele faz um som mais agudo. Ele não é tão grave quanto um tum-tum, tum-tum. A minha voz é mais grave. Vixe. Não é a altura, não é o timbre, aliás, é o timbre, é o tom. Entende a diferença? Então, vamos começar. Esse daqui a gente usa para ouvir coração. E o principal, eu consigo focar melhor. Esse daqui, eu consigo ouvir melhor o pulmão. A parte maior, pulmão. A parte menor, coração. Ou, se eu quiser focar alguma área específica do pulmão. Dá para fazer. Ô, Vamos lá. professor, Oi, pode falar. Manda ver. e por que que ensinam a gente o contrário? Que é por causa de bebê, igual você Ai, eu não falou. sei. Pra quê? Por causa do tamanho? É para me estressar. Associaram? Tipo assim, a criança é menor, Eu acho que é. adulta é Eu acho que maior. é. Eu acho que é. Mas Mas, eu vou professor, deixa falar. eu perguntar. Manda ver, pode falar. É, Vamos quebrar é a preconceito mesma hoje. coisa para auscultar a criança? O grande Então, pulmonar e o pequeno cardíaco? dá para ouvir o pulmão de uma criança com esse daqui? Dá, dá. Não é o ideal, mas dá. Ah, professor, então eu posso virar e ouvir o coração de uma criança com essa parte pequena. Dá para fazer. Só que a maior prova que não é o ideal é que todas as linhas de estetoscópio têm uma linha inteira de pediátricos, que são menores. Então, vocês acham que a Litman ia gastar milhões de reais a mais só para inventar uma nova linha para fazer a gente comprar um para pediátrico e um para adulto? Não, eles poderiam só falar, gente, isso aqui é para adulto, isso aqui é para criança, viu? É mais simples, é mais fácil, eles iam vender de qualquer jeito. É porque, não sei por que, na verdade. Não faz sentido, não. Dá para você ouvir melhor um adulto do que uma criança com esse daqui. Mas dá para você ouvir uma criança. Não é o melhor, porque nesse daqui eu já vou ter escutado quase todo o tórax da criança. E aí você pode falar, então eu posso inverter. Pode, dá certo, dá para você ouvir. Só que se tiver com um sibilo muito fino, com um estertor muito fino, você pode não conseguir ouvir com essa parte. Existe estetoscópio pediátrico, ele é menor. Ele parece de brinquedo, a pontinha dele é muito pequena. E muito sensível também. E ele custa, deixa eu ver. Ah, vai depender da marca. Mas agora eu fiquei curioso. Deu para entender, meninas? R$ 700. Tá. Tá um pouco mais barato do que o adulto. Mesmo assim, é caro pra caramba. E tem até estetoscópio neonatal, que é tipo isso. É muito pequenininho. É muito É, eu bonitinho. fiquei imaginando agora, tentando escutar um neném prematuro, por exemplo, que é muito pequenininho. Tem que ser pequeno mesmo. Não faz sentido, porque numa dessa é o tórax inteiro da criança, gente. A gente tá falando de um pulmão que é desse tamanho. Aí você vai ouvir o quê? O pulmão inteiro. Aí você vai falar, mas se tiver um ruidinho eu vou perceber. Talvez não. Exatamente por ele abrir demais, ele não consegue perceber sons menores. Olha o tamanho disso daqui, ó. Olha o tamaninho desse diafragma. É quase que só o diafragma, sabe? Tipo, compara aqui com o meu pra vocês verem. É muito pequenininho. Esse é o neonatal. Então, dá para usar? Dá, mas não é o ideal. É tipo você falar que vai de camiseta de time pro casamento. Dá para ir? Dá, mas não é o ideal.
Talvez o pessoal Eu da nunca PED te olhe torto. Oi, desculpa, Alô. Eu nunca vi ninguém usando esse neonatal, tipo, Aí que alguém tá. compra. É que normalmente vocês acabam tendo experiência de estágio em hospitais públicos. E hospital público, a gente usa o que tem. É isso que eu pensei. Que nem a minha sobrinha nasceu prematura, ela ficou um tempo internada e tal, a gente ia ver ela quando dava. E eu prestei muita atenção nisso para ver se era igual o esteto deles. Mas era igual. Mas é porque nem você falou, hospital público. É difícil algum hospital ter esse tipo de recurso, entende? Quero que vocês aprendam que existe essa opção, tá bom? Se vocês forem trabalhar com PED na vida, sugiro que comprem. Eu não quero, não. Acho Eu não lindo, tenho mas não quero, não. É muito coração. pequenininho aquele negócio. Imagina a gente aspirar um trenzinho daquele tamanho ou É, qualquer outra coisa. nem pensar, aquele bichinho tá vivo, não. Para com isso. Não tenho É. coração pra isso, não. Deu pra entender? Não vou Sim, esquecer. professor. Essa parte é a parte que quebra um monte de preconceitos, do tipo, não, mas eu aprendi que isso daqui é pra PED, isso aqui é pra adulto. Não é. E como que segura um esteto? Do frame é do lado. Não, não pode pôr o dedo em cima. Não, tanto Não? faz. Tanto faz, tanto faz. Não fala do Ah, me prêmio. ensinaram que não podia Qualquer pôr o dedo em esteto. cima. Pode ser. Não pode pôr o dedo em cima. Não Isso. pode fazer assim. Eu não Que consigo nem dizia, fazer acho que a gente sente o nosso o seu paciente. pulso. Isso. Então, a forma de segurar um estetoscópio é assim, ó. Com o seu dedo em volta, pegando Isso. sempre na parte dura, seja metal ou seja plástico, ou assim. Mas você não toca nessa parte. E essa parte que você vai usar, você vira para o paciente. Quando colocar no ouvido, sempre passa o dedo para ver se essa parte está ligada, tá? Às vezes tem que virar. Todo mundo chegou até aqui? Simples assim? Vou dar algumas diquinhas de conservação. Nunca andem muito tempo com o estetoscópio no pescoço. Ah, mas é bonito. Sim, mas o suor resseca essa borracha. E aí um dia você vai fazer ao contrário, sua borracha vai quebrar assim, ó. Aí você vai ver as parcelas do seu estetoscópio, do novo, aparecerem na sua cabeça. Já aconteceu comigo. Meu esteto, o último, da Littmann, ele tinha mais de 15 anos. Marca influencia, lógico. Um estetoscópio de 8 nunca vai ser melhor que um estetoscópio de 800. Pior que é exatamente esses os menores e os maiores preços. Na verdade, os maiores, é infinito. Numa linha média, tá? Mas não é tanto sobre o esteto, é mais sobre você. Mas o que eu sugiro é que, lógico, se você puder comprar uma marca boa, compre. Se não, tá tudo bem. Vai treinando com o que você tem. Quem treinar com uma marca boa vai conseguir ouvir melhor os sons e vai conseguir diferenciar melhor. Quem trabalhar com uma marca ruim, talvez não consiga ouvir, mas eu te garanto que pelo treino, pela dificuldade, é tipo aprender a dirigir um Fusca, sabe? Depois você dirige qualquer coisa na sua vida. Não tem problema você ter um esteto de 30. Ele escuta muito bem, foi meu primeiro estetoscópio. E eu tenho ele até hoje. Então, vamos conversar uma coisinha. Tá tudo bem até aqui, meninas? Sim. Sim. Tá. Sim.
E o que eu espero escutar quando eu coloco o estetoscópio no pulmão? O ar entrando e o ar saindo. Mas como? Tem uma forma para a gente começar a discutir. O ar, ele tem que entrar de uma forma e sair de uma forma. A minha ventilação aqui na boca sempre vai ser na proporção de 1 para 1. Ou seja, um ar entra, um ar sai. No mesmo tempo. Fez sentido? Parece bobo, né? E talvez seja. Só que aí, vamos discutir um pouquinho. Vamos começar do mais fácil para o mais difícil. Tem alguns sons que a gente precisa aprender. Tem o mais importante, que é o murmúrio vesicular, que todo mundo escreve nas evoluções. Murmúrio vesicular presente. Mas tem outros sons também. Tem som traqueal, brônquico, broncovesicular e vesicular. Você pode substituir a palavra murmúrio por som vesicular. Então, traqueia, brônquio, broncovesicular, vesicular. Deu nozinho na cabeça? Vamos do começo. Traqueal. Eu tenho que conseguir ouvir o som da minha traqueia. Isso não é tanto válido para nós da físio. Isso é um pouco mais válido para o pessoal, por exemplo, da fono. Porque às vezes algumas obstruções mais altas, uma musculatura machucada aqui em cima, uma plegia de nervo vago, de acessório, perdão. Não, glossofaríngeo. É que ontem eu estava estudando e sim, volta. Do faríngeo, do glossofaríngeo. Algumas musculaturas, elas vão interferir aqui. Alguma deglutição pode estar alterada aqui. Nessa região, eu vou escutar um pouquinho diferente. Aqui, o ar vai entrar numa certa velocidade e ele vai sair mais rápido. Você vai escutar não é tão exagerado, tá? Mas é um pouquinho mais rápido a expiração. Deixa eu aproveitar e já vou mandar para vocês. Aí na foto e na figura onde tem um sonzinho, se todo mundo apertar, ele já dá para ouvir o som. É isso aí. Dá para escutar bem. Dá para sentir bem o som. Ó, eu vou mandar para vocês o som traqueal. Nos dois grupos, tá? Tanto no grupo de estudos, como no grupo da mentoria. Esse é o som traqueal. Deixa eu ir respondendo, porque aí a gente vai marcando para ficar legal. Não dá para colocar título no áudio? Opa. Que linfonodo cervical, filho? Pera aí. Tá aí. Mas podem já ir ouvindo, perdão. Vou desligar meu microfone por um tempo. Professor, Oi, Duda. um jeito fácil, esse que o senhor colocou aí, é um jeito mais fácil da gente pegar e assimilar. E guardar também na cabeça. Que se ficar só o som, a gente não tá vendo da onde tá o som passando. É assim Tentem que... desenhar ali naquelas retinhas também. Repara que a ins ela é maior do que a es. Uhum. Assim ficou bem fácil. Aí, vou deixar mudo de novo, tá?
Todo mundo conseguiu entender? Sim, prof. Boa. Esse é o som da traqueia. Opa, perdão. Aqui. É um som tubular. Ele é intenso, ele é soproso. Você vê o som do vento dentro de um tubo. É isso que a gente tem que ouvir. Ele é mais grosso, mais grave. E você consegue perceber que a ins ela é um pouquinho maior do que a ex. Com uma pequena pausa entre eles. Então é tipo... Pausou. Eu tô exagerando demais. Se vocês repararem, não é assim. Mas você consegue perceber uma pequena pausa entre eles. Essa pequena pausa é o ar entrando. E aí o ar sai. Vamos dar mais um passinho. Esse é o som da traqueia. Aqui é o som brônquico. É o som da onde a traqueia se divide por os brônquios. A carina, da carina para os brônquios, primeiro fonte, depois segmentares. Mas aí, a gente está falando só dos lobares primeiro. Então são lobos grandes. Nessa parte, deixa eu já pregar aqui. A gente vai escutar o som do ar indo para os brônquios fontes, aqui atrás do externo, perto do manúbrio, tá bom? Parece o som da traqueia, só que ele é menos intenso, porque a traqueia é desse tamanho, e agora a gente está num tomzinho menor. Deixa eu mandar para vocês. O som, então, brônquico. Esse é o som brônquico. Espera aí, tá? Eu vou deixar no silencioso, porque aí vocês vão ouvir o som brônquico nos dois grupos. Os sons parecem de ventania, né, professor? É isso mesmo. Parece um vento, parece uma ventania. A nível de curiosidade, esse som é captado com um estetoscópio que grava MP3. Imagina o preço desse negócio. Queria muito ter um. Não sabia que existia, não. Da hora, né? Realmente deve ser muito caro. R$3.000. Super tranquilo. Então, som brônquico. Som brônquico. Ele é nessa região dos brônquios. Ele tem. É igualzinho o som traqueal, só que menos intenso. Esse é o normal, tá? Vamos seguindo em frente. Agora tá chegando aonde realmente é o som que a gente mais vai usar e vai discutir. Tem o som broncovesicular. É o som que vai dos brônquios para as vesículas. Vesícula é uma palavra esquisita, então vamos chamar agora do brônquio para o pulmão, tá bom? Mas o som, desculpa, eu tenho que chamar de broncovesicular. É um som onde realmente o ar já está começando a entrar no pulmão. É um som entre um som brônquico, que é um som mais tubular, mais grosso,
e o murmúrio vesicular, que é uma coisinha um pouco mais fina, mais delicada. Você vai ter um tempo de inspiração e expiração bem semelhante. E não vai ter pausa dessa vez. Porque dessa vez o ar que está entrando, quando ele está terminando de entrar, ele já está saindo de novo. Então ele está o tempo inteiro entrando e saindo. Ou saindo. Vocês vão ouvir broncovesicular. Dessa forma aqui, ó. Não mudo, tá? Quem estiver com fone de ouvido, com um bom fone de ouvido desses que veda e tal, vai dar para ouvir até a batida do coração. Lá de fundo. Tum, tum, tum. Tenta reparar. Esse é o som broncovesicular. E, por fim, o nosso foco da aula, o murmúrio vesicular. O murmúrio vesicular é onde realmente acontece tudo. É onde a gente vai ouvir a maior parte, quer dizer, tudo, perdão. Tudo para nós como físios de ronco, de sibilo, é onde a gente consegue ouvir a maior parte dos problemas. Porém, por exemplo, é na área do broncovesicular que a gente consegue, às vezes, perceber um espasmo melhor. Um asmático, normalmente, a ausculta nessa região vai ser um pouco mais prejudicada. Uma pessoa que ronca durante a noite vai ser na traqueia e na região brônquica. Uma pessoa que está com muito catarro, região brônquica. Um asmático, então, na broncovesicular. Porém, todas elas vão ecoar até a vesícula, até o murmúrio vesicular, até o som vesicular. E aí, o som vesicular, eu vou começar a chamar assim, tá? Não tem mais problemas, não. Mas o murmúrio vesicular, ele vai ser mais na região periférica do pulmão. Ele é mais intenso na região antero-superior. Por quê? Ele vai, não sei, né? Ele vai acumular mais líquido aqui na parte de baixo. Uhum. É isso aí. Como a parte de baixo tem mais sangue, o ar vai mais para cima. Não se esqueçam. E isso eu vou falar para vocês de várias formas diferentes. E eu vou mostrar na fisiologia o porquê, mas isso vai cair tantas formas diferentes na cabeça de vocês. A parte de baixo do pulmão é mais perfundida, tem mais sangue. A parte de cima do pulmão tem mais ar, ela é mais ventilada. Sempre. A não ser que você vire de ponta cabeça. De ponta cabeça, a parte de baixo vai ser mais perfundida, só que vai ser a parte de cima. E a parte de cima vai ser mais ventilada. Sempre. Ah, e quando eu virar de lado, a parte de baixo vai ser mais perfundida e a parte de cima vai ser mais ventilada. É por isso que a gente prona o paciente. Para que a parte de cima, que vai ser mais ventilada, seja maior do que a parte da frente, que é menor. Por que que a parte da frente é menor? Por culpa do coração. Então a parte de trás a gente tem mais pulmão, tá bom? É mais fácil você ouvir o ar entrar e sair
na parte de cima do pulmão. Tem mais ar entrando e saindo. E também nas regiões axilares e infraescapular. São as 3 regiões que vão ter mais ar passando. Em especial, a região axilar e infraescapular, lá atrás, embaixo, porque são regiões onde o ar está passando, não necessariamente onde ele está entrando e ficando. O som vesicular, ele é mais suave. E nesse caso, o tempo inspiratório, ele é um pouco maior que o tempo de expiração, mas não tem pausa entre eles também. Então, vamos lá. Deixa eu mandar para vocês o som vesicular. Som vesicular para vocês e som vesicular para vocês. Vou deixar mudo por um tempinho, tá? Também dá para ouvir o coração batendo lá de fundo. Esse é o som que se espera numa pessoa saudável, tá bom? Agora, todo mundo chegou até aqui? Tá todo mundo bem? Sim. Os pernilongos estão acabando comigo. Vamos seguindo em frente, então. Pessoal, tudo bem até aqui? Fala a verdade. Dúvida? Dúvida não. Por enquanto a gente tá falando de uma pessoa saudável, tá? Tipo, nada de diferente. Tá tudo bem. Quem precisar de declaração de hora, me manda um pulmãozinho em privado no WhatsApp. E pode, mesmo quem tá assistindo depois gravado, que aí eu monto para vocês, tá? Eu sei que algumas pessoas estão numa carência de banquinho de hora extra, a gente resolve. É só me mandar um pulmãozinho. Então eu já monto ao longo dessa semana. Dúvidas? Pergunta, eu vou fazer para vocês. Onde que eu escuto isso tudo? Tipo, como que tem alguma ordem? Vocês conhecem alguma forma de ouvir? Tipo, onde eu começo, onde eu termino? Escuto o lado direito primeiro, depois o lado esquerdo? Ouve primeiro a base, depois o ápice? O que vocês sabem até aqui? Primeiro direito, depois o esquerdo. Mais para baixo, esqueci o nome. Legal. Vai pela frente ou vai por trás? Pela frente. Tá. Eu aprendi pela frente, né? Vocês que mandam. O que vocês já escutaram aí na vida de vocês? Não tá errado não, viu, Duda? Tá certo. O que a Duda falou tá certo, tá, gente? Não precisa ficar com medo. É vergonha. Vai estar no lugar certo pra treinar a vergonha. Tá online, não quer ninguém tá vendo vocês. E aí? Você vai fazer o caminho, né, do ápice para a base até embaixo da axila ali, depois vai lá atrás. Você vai fazendo o caminho de cima para baixo. Isso. Faz mais sentido. De uma forma técnica. Lembra que não existe um parâmetro de referência para todo mundo. Sempre eu vou comparar o lado direito com o lado esquerdo.
Então, eu não posso ouvir só o lado direito, depois só o lado esquerdo, porque senão eu vou esquecer, não dá para comparar legal. A melhor forma de você fazer uma ausculta é sim, você partindo de cima para baixo, comparando esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. Vai descendo até aqui embaixo das axilas. Dica que eu dava para os meus alunos, faz um 2 daqueles bem quadrados e um 2 bem quadrado embaixo. Faz um 22 quadradão ou um 55, que aí você vai conseguir lembrar de todos os pontos de ausculta. Sabe o 2 assim, quadradão, tipo relógio, sabe? Então, põe um aqui, bem achatado, alargado. Depois você põe um mais achatado e alargado ainda, na altura do mamilo. E ele vai terminar aqui embaixo das axilas. Enquanto tem costela, tem pulmão. Só que aqui do lado, as costelas não vão até aqui. Aqui já é estômago. O pulmão vai até aqui, ó. Enquanto houver externo, existe pulmão. Tá bom? Quando eu falei caminho, eu ia falar zigue-zague. Eu falei, mas não é zigue-zague, eu não sabia Não sei. explicar. Não, o zigue-zague ia sair meio. Não ia sair esse Entendi. quadradinho depois, né? Você pode falar alternado, mas não sei Melhor. também se é tão alternado. Não sei uma palavra assim para descrever isso. A não 22 ser deu uma luz. 22 ou 55, se você for canhoto. Então, imita. Aliás, imita não. Imagina um 2, 2. E vai repetindo. A partir da onde? Mais ou menos aqui da clavícula. Aqui na clavícula, essa parte aqui de cima da clavícula. Espera aí que eu vou abaixar a luz para vocês conseguirem visualizar. Clavícula, fossa da clavícula, saboneteira. A saboneteira, a fossa da clavícula, supraclavicular, já é o ápice do pulmão. E aqui não tem nem costela. Se vocês colocarem a mão aqui e apertar, já vai ser o ápice do pulmão. Alguns músculos, lógico, mas é o ápice do pulmão. Sentir bem aí. Oi? Aí dá para sentir bem. Já é o pulmão. Não tem um osso daqui de cima para baixo para proteger. Não tem clavícula, não tem escápula, não tem nem costela. É direto no pulmão. Tem músculos. Tudo bem? Então, clavícula, clavícula. Desce uns 2 dedinhos, 3 dedinhos. Direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita. Axila, axila. Terminou a parte da frente? Faz a mesma coisa na parte de trás. Só que na parte de trás, dá para imaginar que vai, ó, imagina o 2 ali, aí começa outro 2, e tem um terceiro 2. Só que esse terceiro 2, ele é bem aberto. Você vai pegar quase que aqui embaixo já, da axila. Não é nem um 2, é tipo 2 pontos debaixo do braço. Beleza? Tem que eu virar lado com lado, ânterior e posterior? O ideal é que sim. Ah, eu só quero escutar um porque eu tô com preguiça. Vai na parte de trás. É maior, é mais fiel, não tem o coração para te atrapalhar. Então, uma ausculta pulmonar feita do jeito mais correto, técnico possível, ântero e posterior. Tô com preguiça, quero otimizar tempo? Vai no posterior, porque o anterior tem o coração e vai atrapalhar. Professor, Oi. se deixar o paciente em decúbito, não prejudica na hora de ouvir? Boa, prejudica sim. Não esquece que para a gente fazer uma ausculta pulmonar de qualidade, o paciente precisa estar verticalizado. Na UTI, os pacientes estarão deitados, o que significa que a parte posterior deles não vai dar para auscultar. Até porque se você está deitado, inclinado em 30 graus, a parte de trás e um pouco de baixo
vai estar bem cheia de sangue, de líquido. Cheia de sangue dá uma impressão ruim, né? Mas é o sangue da circulação do pulmão mesmo. E não dá para você ouvir muito bem. Então, o ápice, nesse caso, vai se tornar quase que a parte da frente inteira. Porque a parte da frente inteira você vai conseguir ouvir o pulmão. Nesse caso do paciente deitado, é legal você colocar aqui, ó, na axila. Porque aqui é onde você vai conseguir ouvir. Por exemplo, se o pulmão do paciente estiver cheio de líquido, o líquido vai para baixo, e nesse caso para baixo é para a parte de trás e para baixo, na diagonal. Então essa parte aqui, o líquido vai escorrer todinho ali para aquela região. Então se tiver líquido, você consegue ouvir melhor aqui. Obrigada. Junto. O Luiz estava pensando, então o posicionamento que o pessoal fala para higiene brônquica seria viável só para perfusão, né, no caso, por conta do líquido. O melhor posicionamento para higiene brônquica é com o paciente verticalizado. Sempre. Entendeu? O mais sentado, o mais em pé que ele puder. A Alessandra falou que é tudo a mesma coisa. E se você ouvir, realmente parece. Mas é a mesma coisa, só em lugares diferentes, tá? Um é aqui em cima, um é aqui embaixo, um é no meio e um sim é do pulmão. É a mesma coisa, só em lugares diferentes, tá? É que é a mesma coisa porque é de uma pessoa saudável, né? Quando pegar alguém bichado, aí vai ver a diferença. Ixi, você é louco. Pessoal, deu para entender até aqui? Sim, Posso complicar? só um pouquinho. Vou colocar o pé, só o pé nessa água fria. Isso é uma pessoa saudável, tá? Nas evoluções, eu, Luiz, não coloco murmúrio vesicular presente, porque eu estou avaliando também os outros, sem querer. Então eu coloco sons pulmonares presentes, ou reduzidos, ou abolidos. Tá, mas aí não seria, ele não estaria dizendo que ele estaria em todo o local? Isso aí. E eu estou analisando tudo, entende? Por isso que eu não falo que eu, Luiz, vocês que se virem com o preceptor de vocês, porque alguns são chatos e falam, não, é murmúrio vesicular. Não discute. Se o cara falar que é murmúrio vesicular, não vai tentar explicar para ele que murmúrio vesicular é só esse daqui, porque senão ele pode tirar a nota sua. Ainda fala, tá bom, fechou. Mas murmúrio Eu tive três vesicular. experiências, viu? Foi, Lu? Lá no estágio ano passado, eu tive 3 experiências. Uma que queria que eu colocasse sons fisiológicos presentes, a outra é murmúrio vesicular, Aí, ó. outra era sons pulmonares. É os Os três. três estão certos, mas 2 estão um pouquinho errados. Sons fisiológicos faz sentido, é fisiológico. Murmúrio vesicular, não, porque murmúrio vesicular é uma região do pulmão. Mas não discute, não, gente. Pelo amor de Deus, vocês precisam de nota. Se um aluno fizesse isso comigo, eu não faria nada. Eu só dava risada e falava, tá certo. Mas vai saber. Então, Aí depois tirava a nota. depois ela tirava. Vou fazer o quê? Tá achando que é quem? Mentira. Nunca fiz isso, gente. Pelo amor de Deus, não dá corda pra essas coisas, não, tá? Ó, o som, ele tem que ser bonito. Daquele jeito. Ar entra, o ar sai. É isso que é bom. Isso funciona. Qualquer coisa que fuja disso são os sons anormais. E os sons anormais, a gente pode classificar eles de algumas formas. Primeiro, eles podem ser contínuos ou não. Contínuo significa que continuamente ele está fazendo o som. Qual som? O som que a gente vai discutir agora. Vamos classificar os sons. Agora a gente está partindo para os sons anormais, tá? Por enquanto, o que eu posso dizer é sons pulmonares presentes ou ausentes, ou onde está ausente. Está ausente à esquerda, está ausente à direita, está diminuído à esquerda em comparação com a direita. Por enquanto é só isso que eu estou dizendo. Que o som pulmonar está aumentado ou reduzido. Na verdade, ele não vai estar aumentado, ele só está reduzido do outro lado, tá bom? Não dá para você aumentar a quantidade de som. Dá para você reduzir. Se está aumentado à direita, está reduzido na esquerda, tá bom?
Ápice, base, médio, enfim. Por enquanto é isso que a gente pode falar. Sem ruídos adventícios, significa que os sons estão normais. Com sons anormais, ou com ruídos adventícios, é o que a gente vai discutir agora. Os sons contínuos, eles são sons que o tempo inteiro eles estão fazendo alguma coisa ali. Basicamente, roncos, sibilos e estridores. Ronco, sibilo e estridor. Tudo bem? Sim. Vamos indo. Já dá para molhar o tornozelo agora nessa água fria. O primeiro deles é o ronco. O ronco pensa muito num avô, num tio barrigudo dormindo no sofá. É o tiozinho que faz assim, ó. É um som que você percebe que é um ronco, não tem como explicar isso. Deixa eu mostrar para vocês, porque aí vai fazer mais sentido, tá? Pera aí. É o som que vem, ao mesmo tempo ele volta e vem de novo. Eu escutei o prem na hora que eu mandei. Comprar a mentoria. O meu não tá abrindo, acho que é só o meu. Eu preciso limpar meu celular. Deixar mudo aqui. Esse não seria um pulmão quase limpo? Seria, mas repara como ele faz um. Parece um bichinho dormindo. A impressão que eu tenho é que você tá na mesma sala que um tio dormindo. Não dá para ouvir claramente, mas dá para você perceber que tem um ronco ali. Ele pode aparecer tanto na ins quanto na ex, mas ele é mais comum na ex, porque é na ex que a sua traqueia vai fechando. E quando ela vai fechando, tipo, você puxa o ar, toda a sua musculatura puxa todo o seu pulmão. Então todo o seu pulmão se abre. O ar entra mais fácil. Só que quando você solta, tudo se fecha. E se tiver uma obstruçãozinha, um catarrinho, ele vai fazer um. Ele vai tremer. E, pessoal, e ele é contínuo. Ele, tanto na ins quanto na ex, o tempo inteiro. Claro, né? Se é pra Pegou? Deu pra entender? Então, ó. Esse é um ronco. Aliás, deixa eu voltar. Vamos discutir isso aqui melhor, vai. Isso aqui é característico de catarro, normalmente, tá? E ele não é definitivo, normalmente. Às vezes você dá uma tossida, vem aquela bolota de catarro e resolve seu ronco. Limpou a ausculta. Normalmente ele é causado pela presença de secreção na via aérea do paciente. Normalmente. Às vezes é uma secreção mais distal, que está um pouco mais presa.
Mas se tem ronco, provavelmente tem catarro. E ele é mutável, o que significa que às vezes ele pode estar bem grosso, bem forte. Às vezes ele pode estar bem fininho. Às vezes ele pode sumir. Fininho, que eu quero dizer, é bem baixinho. Mas o som dele sempre vai ser mais grosso, mais grave. Ô, professor, Oi. e assim, tipo quando a criança, por exemplo, tá com uma tosse, aí, tipo, sempre tem a avó que fala, tá com catarro no pulmão. Aí você vai no médico, e o médico fala, não, só tá com catarro nas vias aéreas superiores. Como que a gente consegue, na ausculta, dá para perceber essa diferença quando tá no pulmão ou quando tá nas vias aéreas superiores? Não dá para dizer onde tá, mas dá para você dizer uma coisa. Se uma pessoa tá tossindo bastante, uma tosse que tá saindo catarro, e você vai auscultar, e a ausculta tá limpa, o catarro não tá no pulmão. E aí você tem que associar com o quadro clínico da criança. Por exemplo, criança é fácil de ter sinusite. Criança é fácil de ter renite, principalmente em algumas épocas do ano. E aí você vai pelo quadro clínico. A criança tá do tempo, poxa, criança. Quem nunca viu uma criança fazendo assim, um catarro na cara toda? Ou a criança faz isso. É fácil ter catarro na via aérea superior. E se não tá embaixo, significa que ele está sendo produzido em cima, escorrendo para baixo, e aí a criança tosse, e aí o catarro sai. Então, não Ah, dá para você entendi. dizer da onde está vindo, mas dá para você dizer que não é daqui. Se não é Tipo, que daí daqui, você vai fazer a ausculta no pulmão e vai ver que tá limpo, então não é dali. isso, Ah, entendi agora. isso aí. Obrigada, professor. Imagina. Tipo, tem catarro, mas não é do pulmão? Tá, então é da onde? Então, pode ser do nariz. Pode ser. A gente trata o que é mais simples de se pensar. Tudo bem, pessoal? O catarro aliás, perdão, o ronco, ele é um som contínuo. Ele tá o tempo inteiro ali. Ele é frequente. Essa habilidade de imitar ronco com a boca, vocês vão ter um dia. Vocês vão ver meu estertor já já. Da mesma forma, continuamente, você pode ouvir um sibilo. Sibilo é igual um apitinho. Significa que o ar está passando por um lugar estreito. Aí ele faz como se fosse um vento passando no corredor. Então, o vento passando embaixo da porta, assim, né? Ou na Isso. janela. Isso. É o ar passando por um lugar pequeno. Se o ar está passando por um lugar pequeno, ele vai fazer um apitinho. E é o que está acontecendo no nosso pulmãozinho. Por que que a via aérea ficou pequena? Aí a gente vai ter que discutir. Mas, por exemplo, pode ser uma crise asmática. Numa crise asmática, ele fecha um pouco o brônquio e o ar agora vai passar por um lugar pequenininho. Só que, calma aí, para vocês não esquecerem mais o que que é o sibilo. Se o ar passa na minha boca, ó, ele quase não faz barulho. É o som traqueal. Se eu for apertando, para quem não sabe assobiar, é só isso. E ele pode apertar, apertar, apertar tanto ao ponto de sumir. E é isso que um paciente asmático sente. Numa fase mais tranquila, realmente o paciente ele percebe que ele faz mais força para respirar, porque o ar está passando com mais dificuldade no lugar pequeno, num lugarzinho menor. Isso faz mais força. É como se você fosse respirar pela tampinha da caneta, ou não façam isso, pelo canudinho. Aí pode. Agora imagina isso apertando, 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 apertando. Aí vai começar a fazer barulho. E se apertar mais, o barulho é tão alto
que dá para você ouvir sem nem colocar a mão. É só você entrar no quarto de uma pessoa asmática que você vai sentir, que você vai ouvir que a pessoa está fazendo aquilo. Porque dá para você ouvir do outro lado da sala o barulho de é causado pelo aumento da resistência da passagem do ar. Então, Meu marido e minha mãe ficam pra mim. Vai tomar bombinha logo. Eles ficam com muita É a agonia. frase que eu Muita escuto. agonia. Assim, o meu não é tão alto. O meu nunca foi tão alto. Nunca. Eu só tive 2 crises de asma que me deixaram... Uma crise de asma que me deixou preocupado. Mas a maior parte delas eu só percebo que eu tô fazendo mais força. Aí eu vou lá, uso a bombinha, acabou. A gente vai discutir um dia asma, tá? Mas dá pra entender que é um aumento da resistência do ar. Ouve aí o barulho que eu mandei e tô falando e nem deixo vocês ouvirem. Deu? Repara como ele também é maior na expiração. Porque na ins, tudo abre. Na ex, tudo fecha. E quando fecha, aumenta a resistência da passagem do ar. Então, normalmente, uma pessoa asmática vai puxar o ar normal e na hora de soltar... o gatinho aparece. E aí, dá pra seguir? Dá. Esses são contínuos, tá? Vamos para os descontínuos agora. Descontínuo significa que ele não é contínuo, só que significa que ele é para, vai, para, vai, para, vai. Ele é meio serrilhado, tipo fazendo zigue-zague. Por exemplo... perdão. Deixa eu passar aqui. Ainda tem o sibilo, ainda tinha o estridor. Foi mal, gente. Pera. Deixa eu falar do estridor primeiro, que eu já tinha esquecido do estridor. O estridor, ele é um barulho um pouquinho diferente. O estridor, ele não é nem tanto pulmonar. Ele é mais alto. É como se fosse um sibilo. Só que ele acontece aqui em cima. Normalmente ele acontece por uma obstrução aqui em cima. De laringe, de edema de glote, por exemplo. De glote. Está escrito bem errado. É glote. Então, num edema de glote, por exemplo, você vai escutar um barulho que parece um... não vou tentar explicar, não. Parece um granido, sabia? Parece um ganso. Presta atenção aqui, ó. Vou mandar para vocês. Lembrando que estridor significa que a coisa não tá nada boa. Significa que a obstrução é alta. E isso tem grande chance da pessoa parar de respirar logo, logo. Porque ele está obstruindo e fechando a passagem do ar lá em cima. É como se fosse uma alergia, quando ela pega na garganta, a gente fica sem o ar. É exatamente isso. É terrível isso. Já senti na pele. Ô, professor, desculpa. Imagina, Deixa eu pode começar a falar. escutar primeiro. Dá uma agonia só de ouvir. Não, então, é que eu ia perguntar se pode acontecer no mesmo paciente apresentar mais de um som. Tipo, o Aí você vai sibilo começar a e o falar sério. estridor.
ou não, o Dá, sibilo, o ronco, entendeu? Tipo, se tem como, se pode dá. acontecer. Basta um asmático ficar gripado. Ah, E aí você vai ter ronco, sibilo. Basta um asmático ter um estímulo na traqueia, que aí ele vai né? ter estridor ou broncoespasmo, sibilo. Ou então um asmático ter uma reação alérgica e ter um estridor. Ou então, ixi, gente, dá pra ter de tudo. Eu já vi os três num só. Não, já ouvi ronco, sibilo e o estertor, que a gente vai discutir agora. Ô, professor, então, Oi. quando o paciente vai para intubação, que tem que dar uma empurradinha na traqueia para fazer a intubação, ele pode ter sonhos anormais por conta disso? Sabe uma coisa que pode acontecer? A Luana falou que a criança é normal fazer isso quando tá dormindo. Lu, normal não. Pode ser um ronco que tá disfarçado desse grasnido, desse, esqueci a palavra, desse estridor. De qualquer jeito, vale a pena só ver o que está acontecendo. Se há alguma alteração, algumas crianças às vezes podem nascer com a glote um pouco menorzinha e conforme ela for crescendo, vai indo para o lugar. Normal é dormir sem fazer barulho nenhum. O que pode acontecer comum em criança é ter obstrução de via aérea alta, por exemplo, carne esponjosa no nariz, má formação do nariz, ou até carne esponjosa na traqueia, alguma coisa nesse sentido. Mas normal, não. Normal é fazer barulho nenhum mesmo, tá? Pode ser que suma, mas o normal é ter nenhum barulho. Minha filha faz quando O ela tá desvio. muito cansada, assim. Pode ser Não só é um bem comum. ronquinho, então, Lu. É só um ronquinho mesmo. Tipo, deixa eu falar isso pra vocês, que eu já escutei essa frase muitas vezes. Ah, eu só ronco quando eu tô cansado. Acontece, porque quando você tá cansado, seu corpo desliga, às vezes, de uma forma tão forte que a sua musculatura fica mais achatada, sabe? Tipo, se eu tô deitado de barriga pra cima, a musculatura do esôfago, ela vai cair. A musculatura da traqueia vai cair. Aí tudo isso aperta um pouquinho a passagem do ar e aí faz um. E aí pode fazer um barulhinho até de estridor, sabe? Então, tudo bem. Nesse caso, tudo bem, Lu. Se não é uma coisa Obrigada. comum e frequente, tudo bem. Comum e frequente seria uma pessoa fazer esse barulho toda vez que dorme, ou o tempo inteiro. E aí, nesse caso, a gente teria que se atentar para períodos de apneia. Se não estiver fazendo apneia, também normalmente não tem maiores problemas. Quer dizer, vai acompanhando, quando crescer, tudo vai para o lugar. Mas em criança. Oi, Sté, desculpa. Paciente que passa por intubação Ah, boa, pode verdade. diferenciar na ausculta? Aí é que tá. Quando a intubação ela é feita tranquilamente, quer dizer, você visualiza ali a traqueia, enfiei o tubo, tirei, acabou. Não tem problema. Você normalmente, como o ar vai passar por dentro do tubo, não vai ter maiores problemas. E em casos de estridor, quando tem um edema de glote, ou uma laringite muito grande, ou uma massa crescendo, realmente não tem o que fazer. Você precisa, às vezes, não dá nem tempo de entubar, porque se você for visualizar, vai estar tudo fechado. Você precisa fazer diretamente a traqueostomia. Porém, às vezes durante a intubação, na hora que você vai lá intubar, você pode bater na glote, você bate na língua, você bate na traqueia, você bate, tira, porque a pessoa tem o pescoço pequeno, porque é difícil de visualizar. Resumindo, de tanto ficar batendo, na hora da intubação, você pode causar um edema de glote e na hora que você está intubando, a glote começar a inchar e apertar ao ponto de fechar. Então, o procedimento de intubação, quando bem feito é difícil falar, porque às vezes é bem feito, mas às vezes o paciente realmente tem uma via aérea difícil. Quando tudo dá certo, ele é tranquilo, não tem ruídos, não tem som, o ar vai passar por dentro do tubo e não vai fazer som por isso. Porém, a não ser que o tubo esteja entupido também. Porém, às vezes, na tentativa de intubar, você pode machucar a traqueia e aí ter um edema de glote. Deu para entender?
De tanto ficar batendo. Ah, incha rápido? Pra caramba. Come aqui um pão italiano que você vai ver que seu céu da boca vai ficar todo machucado antes de você terminar de comer o pão. E ele fica grande. É a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. São 3 ruídos que eu quero que vocês se lembrem. Ronco. Pera, tem que dar uma calibrada. Sibilo. O estridor, que parece um ganso, é muito mais alto do que um sibilo. Esses são os sons contínuos. Eles ficam o tempo inteiro ali. Mas temos também os sons descontínuos. Basicamente, são estertores. Estertor, a melhor forma de você entender um estertor, imagina um copo de coca do seu lado e você coloca o ouvidinho assim. Aí você escuta aquele monte de bolinha estourando. As pessoas podem falar do cabelo. Não sei se seria o mesmo barulho. Na minha cabeça, o copo de coca fazendo tec, 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 tec é muito melhor. Ou então, ó, é uma coisa que eu não sei se vocês já fizeram, mas eu sei que todo mundo vai conseguir ouvir o som. Sabe esponja de lavar louça? A amarela? Pega uma esponja daquela seca, enfia embaixo da água e aperta. Aquele monte de bolinha de água, de ar estourando, vai fazer o som de um estertor. Faz um bem fininho. Eu tenho certeza que todo mundo conseguiu ouvir essa ideia. Quem não conseguiu usar tanto a memória porque não tem uma criatividade tão legal, olha isso aqui, ó. Peraí, tá? Tô mandando. O senhor falou que o cabelo não é tão assim, mas o cabelo ele faz uns. É que, sei lá, ele faz um tch, mas eu não acho que é tão estertor assim. Vê aí, ó. Vou mandar pra vocês um estertor. Aí vocês me falam se parece um cabelo. Pode ser, vai. Não é tão longe de um cabelo, não. Vou deixar mudo de novo, tá? Vai lá. Chegamos? O estertor, esse é o fino. São pequenas bolinhas de ar abrindo pequenas vias aéreas. Normalmente ele está associado à presença de líquido no pulmão. Então o pulmão sendo a esponjinha amarela, na hora que você coloca ela embaixo d'água, faz aquele monte de bolinha, é exatamente isso que acontece com o pulmão cheio de água. São várias bolinhas fazendo tec, 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 tec. É comum em casos de líquido dentro do pulmão, como, por exemplo, edema agudo de pulmão, pneumonia e fibrose. Mas edema de pulmão, pronto. Você acabou de falar 85% dos casos de estertores. E o edema de pulmão pode aparecer porque o coração não está dando conta de mandar o sangue para fora, e aí o sangue está acumulando, que está trazendo mais água. Você pode colocar quando o paciente, por exemplo, tem uma insuficiência renal. Então o rim não está colocando para fora o xixi, o líquido está acumulando, o líquido acumulando no pulmão faz... Minha imitação de estertor não é tão boa não, mas... Professor, Oi. Eu vou fazer uma pergunta, acho que é meio idiota, mas tudo bem. Essas são as melhores. Ah, não sei. Esse edema de pulmão, ele pode mandar o sangue lá pro cérebro e ele virar o coágulo ou não? Pera.
esse edema de pulmão, se ele pode mandar o sangue para o cérebro? É. Não, porque nesse caso, o sangue só está ficando acumulado, mas o sangue não está virando coágulo. Ele só está ficando parado ali. Aumenta a chance dele ter um coágulo, mas não necessariamente é um coágulo. E nesse caso, como é no pulmão, você vai ter um TEP, um tromboembolismo pulmonar. Entendeu? No caso de uma insuficiência cardíaca, ou seja, o coração não está conseguindo mandar o sangue para frente, o sangue vai ficando parado, sangue parado libera a água para fora, igual um cano furado mesmo. E aí o que está dentro do cano pode coagular, e aí vira um TEP. Obrigada. Imagina. Todo mundo entendeu, gente, os estertores? E se eu falar agora que esses são os finos? Se eles são os finos, é porque tem grossos. Grossos nada mais é do que vias vias aéreas um pouco mais calibrosas, mas passando pelo mesmo processo de abrir e fechar. Então, são estertores também causados por líquido e tudo mais. Crepitantes grossos. Estertores crepitantes se escreve dessa forma aí, tá? É bem esquisito mesmo. Quer dizer, é totalmente contra-intuitivo. Na boa, isso não parece um cabelo. Não, não parece. Normalmente, A gente aprende assim, a professora fala, olha, vai no cabelo, parece um cabelo, aí a gente eu sei. assimila A aquele minha som. professora também me ensinou assim. Ah, é? E na minha cabeça não faz o menor sentido. Mas abre uma lata de coca e põe o ouvido na latinha que você vai ouvir um estertor crepitante fino. Bonito. E o grosso, imagina uma criança fazendo na água. Sabe? Sim. É a mesma coisa. Mesma coisa. Ignora o barulho da piscina com as outras crianças, ignora tudo. Imagina a criança com um copo, fazendo porquice no copo d'água. É a mesma coisa. É o mesmo som. Abertura. Oi, pode falar. E no caso de derrame pleural, por exemplo, o som é assim Boa. ou não? Aí é que tá. Porque é na pleura, Porque não é é? na pleura, não é no pulmão. Mas eu adorei sua pergunta. Mas faz algum som? Pior é que não. Como o líquido está dentro da pleura, a pleura está fechando o pulmão. Então você não vai ter, você vai ter uma redução do som pulmonar e você não vai ter ruídos adventícios, não necessariamente. Porém, se a pleura está cheia de líquido, é de se esperar que esse líquido também entre um pouquinho dentro do pulmão. Então você eita, desculpa. Você vai ouvir a, a ausculta pulmonar bem reduzida e pode ter algum pouquinho de estertor crepitante ali na base do pulmão que você está ouvindo. Então você vai ter um som pulmonar reduzido com discretos estertores crepitantes em base, por exemplo. Entendi. Entendeu? Entendi. Obrigada. Fez sentido, Professor, pessoal? no Pois é. pneumotórax, qual é o som que sai? Aí é que tá. No pneumotórax, a mesma coisa vai acontecer de um derrame pleural. Só que em vez de líquido na pleura, você vai ter ar. Então você vai fechar o pulmão vai ficar todo fechado e o ar vai ficar no tórax. Porém, o pulmão está fechado. Então não tem barulho de ar entrando e saindo. Então você vai ter ausência de sons pulmonares
E não vai ter ruídos adventícios porque não tem nem som pulmonar para fazer algum ruído, entende? Então, num pneumotórax, por exemplo, daqueles grandes, feios, e, sabe? Igual tá no meu Instagram daquela foto, a ausculta pulmonar vai estar abolida do lado do pneumotórax, porque o pulmão vai estar todo fechado ali dentro. O pneumotórax, você fura o tórax, o ar entra em volta do pulmão e fecha o pulmão todinho lá para dentro. Então o pulmão fica fechado e o tórax fica cheio de ar. Esse ar que está dentro do tórax, ele não faz som nenhum. O ar que a gente escuta é o ar de dentro do pulmão entrando e saindo. Só que nesse caso, não tem ar entrando e saindo. Pelo contrário, está tudo fechado, colapsado. Entendi. Entendeu? Mas temos também algumas características dos estertores grossos para o fino. Eles têm algumas diferenças, tá? Normalmente, um estertor grosso é a presença de líquido, mas numa via aérea maior. Então, se você tossir, às vezes você pode trazer esse líquido para fora. No estertor fino, não. Ele vai continuar lá, por mais que você tussa. Se você às vezes vira de lado, o líquido vai todo para um lado. Se você virar para o outro, o líquido vai para o outro. Isso pode fazer com que o pulmão expanda, pode fazer com que o líquido vá para um outro lugar, ou às vezes até suma. Num estertor fino, sim, porque ele é pouca água que está fazendo. Num estertor grosso, não, porque é muita água. Então, se você tirar a água daqui, ela vai para cá. Se eu estou em pé e a água está aqui embaixo, na hora que eu virar de lado, a água vai ficar de lado. Para o outro, de ponta cabeça, a água vai para cima. Então, a quantidade de água vai definir o quanto esse estertor vai ser fino ou grosso. Um estertor fino, ele está mais distal. Ele está lá longe. É difícil um estertor fino você trazer ele numa tosse, por exemplo. Mas num estertor grosso, ele pode vir até para a traqueia. E, por ser, então, pequena quantidade, o estertor fino ele vai aparecer mais quando você já está no máximo abrindo o seu pulmão. Porque pensa, uma esponjinha lá cheia de... Ela está com ar. Na verdade, perdão, ela está toda fechada, cheia de água. Na hora que você puxar o ar demais, aí vai abrir um pouquinho. Essa daí que está cheia de ar, de água. Aí vai fazer um tec. Só que isso vai acontecer trilhões de vezes. Tec, 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 que é o barulho que a gente escuta no estertor fino. No estertor grosso, tanto faz. Se eu vou forçar muito o ar ou não, não vai abrir. Ou vai, mas não é isso que vai mudar. É a quantidade de água. Então, tanto faz na ins ou na ex. Ele vai fazer... E o estertor grosso para o ronco, eles são um pouquinho diferentes na sua continuidade. O estertor, ele é mais curto, ele é mais fino, ele é mais agudo. O ronco, ele é mais grosso. Depois vocês escutam só os dois para vocês perceberem a diferença. O estertor, ele parece realmente uma bolha de água. O ronco parece uma bolha de catarro. Croc, croc, croc. O estertor não, ele parece tac, 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 tac. Por mais que ele seja grosso. Deu para pegar? Professor, eu Oi, posso Steph. ter os dois juntos, o fino e o grosso? Pode. Na verdade, vai. Se você tem o grosso, significa que você tem tanta água que com certeza você tem o fininho também. Só que o grosso, ele vai esconder o barulho do fino, porque ele é muito maior. O fininho vai aparecer, só que o grosso vai ser mais alto, mais fácil de você ouvir. É tipo você tentar ouvir alguém bater palma numa queima de fogos. Dá para ouvir os dois? Se você prestar atenção, talvez dê, mas normalmente não. Você vai ouvir só o mais alto mesmo. Agora sim, vamos colocar uma situação. Paciente asmático, fuma, porque sim,
pegou agora uma pneumonia e por ter uma certa idade também tem uma insuficiência renal. Então o rim dele não está colocando para fora o líquido, está acumulando no pulmão. Está com uma pneumonia, aumentou a quantidade de catarro, tem asma. Eu sei que parece, nossa, tudo isso numa pessoa só. Poxa, gente, não é impossível pensar numa pessoa asmática que fuma e que tem um problema renal. Pelo contrário, isso é comum demais. Porque quando você fuma, você faz mal para todo o seu organismo. Pode causar hipertensão, pode causar a apneia obstrutiva do sono, que leva a um monte de compensação que machuca o rim. Mas não é impossível, pelo contrário, é bem comum. Agora a gente está falando de uma pessoa que vai sibilar, que vai ter ronco, que vai ter estertor, fino e grosso. Essa é a vida como ela é, tá? Não fique esperando que o Professor, paciente de vocês vai ter um sibilinho, só sibilinho. Às vezes vai, com sorte. Oi, Duda. viu o fumante passivo, ele pode ter isso também? Pode sim, Porque sem às vezes dúvida. ele mora junto com uma pessoa que fuma direto. Pode, sem Então, dúvida. tá. Fumante passivo também é fumante. Lógico, não é no mesmo nível, mas também é fumante, tá? Obrigada. Pode ter enfisema sim. Resumindo, dá para você ter uma sopa, uma farofa de ausculta pulmonar num paciente só. De tudo, ronco, sibilo, estertor, às vezes mais ronco, às vezes mais sibilo, às vezes só estertor. Isso varia muito de cada momento do dia e de cada dia, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Professor, Manda ver, tá ali. eu vi veio uma coisa assim na minha cabeça muito boba, né? Mas, tipo, eu imaginei como, às vezes, tem um pessoal que vai pra praia e leva caixinha de som. Aí fica cada um com som do mar, tipo, fica um monte de barulho, né? E, tipo, Da você hora, tem né? que parar pra prestar atenção em cada barulho. No caso de um paciente desse, tipo, você tem que prestar muita atenção em cada som que você vai escutar. Na hora que Tipo, você colocar o esteto, você vai até tomar um susto. Você vai falar, ué, o que tá acontecendo aqui dentro? e, Mas, pode falar, perdão. não, e assim, tipo, em cada região do pulmão pode um barulho ser mais evidenciado, no caso. Pode sim. Você quer um exemplo bem legal? Vamos pensar nesse paciente, tá? Que tem estertor, ronco e sibilo. Vamos pensar primeiro no mais fácil. Estertor. Aonde vocês acham que o estertor vai ser mais comum de encontrar? Deixa eu pegar essa imagem aqui que ela é mais legal. Você falou que mais pra cima, mais pra traqueia, mais pra. Traqueia. Não, o estertor, gente. Estertor, não estridor, tá? Perdão. O Ah, tá. estertor. O crepitante. Ele é mais comum na base, porque o líquido desce. Então é mais fácil você escutar o ronco. Não vou nem tentar imitar, mas é mais fácil você tentar escutar o estertor na base, porque o líquido desce. O ronco, você pode ouvir ele no pulmão inteiro, mas é mais fácil você ouvir nessa região aqui, ó, no som brônquico ou no som broncovesicular, porque é onde tem via aérea um pouquinho maior, é onde o catarro vai ficar dançando, indo e vindo, indo e vindo. E o sibilo também é mais fácil você escutar nessa região, porque é onde tem bronco, para fazer o broncoespasmo. Olha que legal, é onde tem bronco. É onde você vai escutar o broncovesículo, o som do bronco, onde vai fazer broncoespasmo. É mais fácil você ouvir aí. Então, tem algumas regiões que são mais fáceis de você ouvir algumas coisas, mas no final das contas vai estar uma farofa com tudo. Você vai ouvir de tudo em todo lugar. E uma coisa, se eu bato palma do lado esquerdo da sala, nada me impede de ouvir a palma do lado direito. Então você vai ouvir o eco de todos os sons ali dentro. Por isso que é realmente uma farofa. Nessa questão, Entendi. vamos voltar para cá. O ronco é mais fácil de você ouvir com essa região aqui, com a maior, enquanto que com o estridor é mais fácil você ouvir com a menor. Se você quiser descobrir aonde está vindo o foco, você vai ter que procurar os pontos da ausculta, os focos. Lembra daqueles
do 22. Para descobrir da onde está vindo o quê, tá bom? Faz um dia um teste, se vocês pegarem um paciente desses, que tem tudo, usa os dois lados do esteto, só para ver. Não vai custar nada. E vai ser legal para vocês, vai ser bom. Vira de um lado e vira do outro. Eu queria muito achar um paciente com as 3, mas que eu pudesse gravar, mas claramente eu não tenho um esteto que grava MP3. Então eu também procurei na internet e não achei. Mas deve ser muito... É legal de mostrar para os alunos. Vocês podem Porque fazer um aquilo que teste você também. falou, né? Tipo, vai ser que bom se o paciente tiver uma coisa só. A A maior vida é parte que a bem gente vai diferente. encontrar vai estar com mais de um som. E se quer uma complicação, pacientes idosos costumam ter várias doenças. Só que pacientes idosos também têm a caixa torácica um pouco mais rígida. Então eles também não expandem muito bem. Então você vai ter um som pulmonar bem reduzido, quase abolido, onde você vai tentar escutar um estertor, um ronco, alguma coisa assim. E aí você fala, respira fundo. Aí a pessoa olha para você e sorri. Porque a pessoa está em coma, porque a pessoa está confusa, porque a pessoa não entende. Dá para Por ouvir isso sem a que é pessoa legal, respirar fundo? Dá, mas é bem difícil. Mas por dá. isso que o ideal é o paciente colaborativo, como você falou. Ah, ouvir com a camiseta ou com a blusa também é possível, só que o barulho da camiseta pode simular um estertor quando ele raspar no seu diafragma. Vai fazer esse raspar pode imitar alguma coisa. Professor, quem tem deformação assim no tórax congênito, é, há alguma diferença na ausculta? Dá sim, Esté. Por exemplo, se você pegar uma paciente que tem escoliose, nesse caso dessa moça, por exemplo, a ausculta do lado esquerdo vai estar bem reduzida, quase abolida, porque o pulmão do lado esquerdo dela quase não vai expandir. Um paciente que tem uma hipercifose, também, o pulmão ele fica mais fechadinho, e aí não dá para você escutar tão bem. Mas lembra, a gente sempre compara o lado esquerdo com o lado direito. No cifótico, os dois estão reduzidos. No escoliótico, o lado convexo vai estar reduzido. Mas eu só tenho redução, né? Eu não tenho sons crepitantes, grossos, nada disso, né? Isso, nada disso, nada disso. É um pulmão que ele não expande muito bem, por não expandir tão bem, a tosse não é tão eficaz, então pode sim aparecer mais roncos, mas não necessariamente. Ronco porque a pessoa, quando tosse, o lado que é mais fechadinho não tem impacto, força para jogar para fora o catarro, sabe? Então você pode ouvir roncos numa pessoa que tem uma gripe, numa pneumonia, alguma coisa assim, de uma forma maior do lado que está diminuído. Porque diminuído a pessoa não tem força para colocar para fora. Então, se caso uma pessoa dessa ficar gripada ou ficar com pneumonia, ela pode ter. Um pouquinho reduzido e com roncos. E os roncos podem demorar mais para se resolver do lado que está reduzido, porque a tosse não é tão eficaz. A tosse não vai resolver o problema, sabe? Entendi, professor. Obrigada. Pessoal, podem falar à vontade. Foi tranquilo? Sim. Sim. Então, ó, eu vou encerrar a gravação. Eu